Eles tinham fama, dinheiro e o Brasil inteiro aos seus pés nas novelas dos anos 80 e 90. Pareciam viver a vida perfeita. Mas quando os holofotes se apagaram, o glamour deu lugar à miséria. Hoje você vai descobrir o destino chocante de grandes astros da nossa TV que terminaram a vida falidos, completamente esquecidos e na mais triste solidão. E assista até o final porque o último caso é o mais triste de todos. Você consegue imaginar um dos maiores galãs do país, aquele que arrancava suspiros em sucessos estrondosos como Bem Amado, terminando seus dias no mais absoluto silêncio? Foi exatamente esse o triste destino de João Paulo Ador. Nas décadas de 70 e 80, o rosto dele estava em todas as revistas e nas telas de milhões de brasileiros. Mas a fama, como muitos descobrem da pior forma, é cruel e passageira. Longe dos holofotes e já esquecido pela televisão, João Paulo teve um fim desolador. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, vários dias após o óbito. E o detalhe que mais aperta o peito: aquele mesmo ator que um dia parou o Brasil teve um velório dolorosamente restrito e vazio, sem a presença de absolutamente nenhum daqueles velhos colegas famosos com quem dividiu o estrelato. Lembra daquela alegria contagiante que transbordava da tela da sua TV toda vez que a icônica Dona Redonda aparecia? Wilza Carla marcou uma geração inteira nas décadas de 70 e 80, fazendo o Brasil inteiro rir e se emocionar. Mas o que as câmeras não mostraram foi o capítulo final dessa história, que tomou um rumo doloroso. Depois de dedicar sua vida ao entretenimento, Wilza passou seus últimos anos acamada, lutando não apenas contra problemas de saúde, mas contra uma dor ainda maior: o esquecimento. Ela chegou a desabafar publicamente, com o coração partido, sobre o abandono da televisão. E o seu adeus foi marcado por um silêncio ensurdecedor. A mesma mídia que a aplaudiu de pé no passado, simplesmente ignorou seu velório. Sabe aquela velha frase de que os comediantes são os que mais choram por dentro? A história de César Macedo é a prova mais triste disso. Nos anos 80 e 90, ele fez o Brasil inteiro dar gargalhadas na pele do inesquecível Seu Eugênio, da escolinha do professor Raimundo. Ele levou alegria para a casa de milhões de brasileiros. Mas quando as câmeras foram desligadas, a realidade não teve a menor graça. César foi engolido por uma depressão profunda, perdeu tudo o que havia conquistado e terminou seus dias em uma ruína financeira devastadora. E a parte que mais choca nessa história não é apenas o dinheiro. No dia do seu último adeus, aquele homem que viveu cercado de colegas brilhantes e famosos, partiu na mais absoluta solidão, abandonado por quase todos os amigos da televisão. E se essa frieza dos bastidores já te assusta, o destino de quem aparece um pouco mais à frente neste vídeo vai te deixar revoltado. Se você viveu os anos 80 e 90, com certeza deu muitas gargalhadas assistindo aos Trapalhões na sala de casa. E uma das presenças mais marcantes daquela época de ouro era de Marina Miranda. Ela era sinônimo de alegria e arrancava sorrisos com uma facilidade que poucos tinham. Mas a realidade por trás das câmeras esconde um roteiro que ninguém gostaria de assistir. O capítulo final da vida de Marina foi marcado por uma dor profunda e silenciosa. Aquela mesma mulher que fez o Brasil inteiro sorrir, viveu seus últimos dias enfrentando condições assustadoras de precariedade, tanto de saúde quanto de moradia, vivendo em um cenário de cortar o coração. E a pergunta que não quer calar: onde estavam os antigos colegas de cena enquanto ela definhava? Simplesmente sumiram. Ela partiu esquecida por aqueles que um dia a aplaudiram. Se você acompanhou a novela O Rei do Gado, o talento inquestionável de Antônio Pompeu certamente está gravado na sua memória. Ele era simplesmente gigante em cena, mas nos bastidores, a vida real tomava um rumo que revolta qualquer fã. Com o passar dos anos, as portas da televisão bateram covardemente na sua cara. Antônio foi consumido por uma mágoa profunda e uma tristeza implacável pela falta de oportunidades. O esquecimento foi tão cruel que ele acabou sendo encontrado sem vida, completamente sozinho em casa. E o seu último adeus foi a prova final da frieza do estrelato, um velório quase deserto, ignorado por aquelas mesmas celebridades que antes dividiam os holofotes com ele no horário nobre. E se você acha que essa ingratidão já passou de todos os limites, espere até ver a história que vem mais à frente. O que fizeram com um dos maiores ídolos da nossa TV vai te deixar sem palavras. Na época da novela Água Viva, era impossível não ser cativado pelo carisma de José Carlos Sanches. Ele era o grande galã, com o rosto estampado nas revistas e admirado por milhões de fãs. Mas a crueldade do esquecimento cobrou um preço assustador. Décadas depois de brilhar no horário nobre, o desfecho desse ator tomou contornos trágicos. José Carlos foi encontrado sem vida em seu apartamento, completamente sozinho e já em avançado estado de decomposição.
Uma solidão brutal que apagou todo o brilho do passado. E a prova definitiva desse abandono aconteceu na sua despedida. A classe artística simplesmente virou as costas. O velório foi marcado por um vazio doloroso, sem que nenhum antigo colega da televisão aparecesse para dizer o último adeus. Houve uma época em que ela era, sem exagero, a mulher mais desejada do Brasil. Sandra Brea reinou absoluta nos anos 70 e 80 como o grande símbolo sexual da nossa televisão, esbanjando talento e um glamour inesquecível. Mas o destino escreveu um roteiro cruel. Ao receber o diagnóstico de HIV, Sandra tomou uma decisão drástica e profundamente dolorosa. Fechou as portas para o mundo. A estrela que antes iluminava qualquer ambiente escolheu o isolamento total, rejeitando até mesmo a visita de amigos próximos em seus últimos dias. O desfecho dessa história é desolador. Aquela mesma mulher que parava o país com sua presença partiu em um silêncio absoluto, com o velório tristemente esvaziado, muito longe dos aplausos que a consagraram. Imagine ter a sua carreira inteira destruída da noite para o dia, por causa de um boato cruel. Lucy Mafra era um rosto frequente nas novelas dos anos 90 e 2000, sempre entregando muito carisma em cena. Mas a vida dela virou um verdadeiro pesadelo após ser demitida sob acusações pesadas. E preste muita atenção nisso, nunca foram provadas. Esse julgamento implacável e precipitado dos bastidores empurrou a atriz para uma depressão profunda. Sem conseguir novos trabalhos e com a reputação injustamente manchada, Lucy perdeu absolutamente tudo. Ela faleceu na miséria, engolida pelo ostracismo, e seu velório foi a cena mais triste de todas, completamente vazio. Nenhum pedido de desculpas, nenhum colega de elenco para se despedir. Apenas o esquecimento de uma televisão que virou as costas. Se você acompanhou a era de ouro da TV Tupi, ou se lembra das cenas intensas da novela O Rei do Gado, a figura imponente de Luiz Parreira certamente marcou a sua memória. Ele simplesmente dominava a tela. Tinha uma presença magnética e viveu o ápice da fama, sendo admirado por milhares de fãs. Mas o roteiro da vida real reservou a esse grande ator um desfecho de cortar o coração. Nos seus últimos anos, Luiz enfrentou uma batalha cruel e silenciosa contra o Alzheimer, uma doença devastadora que foi apagando aos poucos as suas lembranças mais gloriosas. Aquele homem que um dia foi o centro absoluto das atenções, terminou seus dias vivendo em um asilo, completamente afastado dos holofotes e do glamour. Ele partiu em silêncio, sem o calor do público e sem os aplausos finais que tanto merecia. Se existe um rosto que esteve presente em praticamente todas as grandes novelas que você já assistiu, esse rosto é o de Cláudio Correia e Castro. Ele não era apenas um ator, era um verdadeiro pilar da nossa televisão. Mas como alguém que trabalhou incansavelmente por décadas, no topo do horário nobre, perde absolutamente tudo. O desfecho da vida de Cláudio é de uma ironia cruel. Após enfrentar graves problemas financeiros que o deixaram completamente arruinado e afastado da própria família, esse gigante da dramaturgia precisou pedir abrigo no retiro dos artistas. Aquele mesmo homem que esbanjava poder e riqueza em seus personagens inesquecíveis, deu seu último suspiro distante dos holofotes. E sua despedida não teve nem sombra do glamour e das grandes homenagens que ele ajudou a construir na TV. Nos anos 70 e 80, Maria Lúcia Dal não era apenas uma atriz, ela era um símbolo absoluto de beleza e elegância que hipnotizava o público a cada aparição. Ela frequentava a alta sociedade e tinha o Brasil aos seus pés. Mas o brilho intenso do estrelato não foi capaz de protegê-la de um dos desfechos mais cruéis da nossa TV. Diagnosticada com Alzheimer, aquela mulher fascinante viu suas próprias memórias, e a memória que o país tinha dela, se apagarem de forma implacável. Sem recursos e precisando de cuidados, Maria Lúcia encontrou abrigo no Retiro dos Artistas, onde travou sua última e silenciosa batalha. Ela partiu completamente apagada da mídia, sem o calor dos fãs e amargamente ignorada por aqueles mesmos colegas que um dia disputavam a sua atenção. Pense em uma atriz incansável, que colecionou dezenas de papéis inesquecíveis. Durante as décadas de 70, 80 e 90, Neuza Amaral era uma verdadeira majestade das nossas novelas, ajudando a construir a história da televisão no Brasil. Mas o preço cobrado dela no final da vida é simplesmente revoltante. Apesar de um currículo invejável e de ter dedicado sua vida à arte, as portas da TV se fecharam de forma brutal, e Neuza passou seus últimos anos completamente isolada. O que mais aperta o coração nessa história é que ela tinha total consciência desse abandono. Antes de partir, a atriz desabafou sobre uma mágoa profunda com o apagamento cruel de sua própria imagem. Uma das maiores estrelas do país nos deixou com a triste certeza de que todo seu brilhante talento foi friamente descartado e esquecido pelo meio artístico. Quando falamos de verdadeiros mitos da nossa televisão e do cinema, o nome dela sempre estava no topo. Norma Bengel não era apenas uma atriz, ela era uma lenda viva.
A grande musa que quebrou tabus e ditou o ritmo de uma geração inteira nas décadas de 60, 70 e 80. Mas o peso do tempo e o afastamento das câmeras cobraram um preço assustador. Aquela mesma estrela que arrastava multidões e parava o trânsito. Viveu seus últimos dias encurralada por graves problemas financeiros e com a saúde extremamente debilitada. O golpe final e mais doloroso, no entanto, veio no dia do seu adeus. Acredite se quiser, o velório de uma das maiores artistas da história do Brasil teve a presença de apenas 15 pessoas. Uma cena tão revoltante que os poucos diretores presentes protestaram ali mesmo, indignados com a covardia e o esquecimento imperdoável da classe artística. Pense no peso de brilhar para milhões de pessoas a vida inteira e no fim da jornada, descobrir que não sobrou absolutamente ninguém. Essa foi a dura realidade de Yolanda Cardoso. Durante os anos 70 e 80, ela foi uma verdadeira potência nas telas da TV. Se você assistiu a clássicos como Direito de Amar, sabe muito bem do talento inquestionável dessa mulher. Ela simplesmente transbordava vida em cena. Mas a cortina se fechou de uma forma assustadoramente silenciosa. Sem nenhum parente vivo para ampará-la, Yolanda precisou buscar refúgio no Retiro dos Artistas. E quando nos deixou, em 2007, o roteiro final foi imperdoável. Aquela estrela consagrada partiu no mais cruel e absoluto esquecimento. Sem aplausos da mídia e dolorosamente ignorada pelos mesmos colegas que um dia a abraçaram e sorriram com ela nos bastidores. Qualquer brasileiro que ligava a TV aos domingos nos anos 70 e 80 sabe perfeitamente de quem estamos falando. Aquele vilão grandalhão, loiro e de olhos sempre esbugalhados, que invariavelmente levava a pior nas mãos do Didi. Carlos Curti, o inesquecível alemão, foi uma peça central para o sucesso estrondoso de Os Trapalhões. Ele era a garantia de risada na sala de milhões de famílias. Mas a história dele não termina com esse sorriso. E o que aconteceu depois surpreendeu muita gente da pior maneira possível. Na década de 90, o ator recebeu um diagnóstico devastador que mudou tudo: Alzheimer. Aquele homem que ajudou a construir a memória do humor no Brasil foi aos poucos, perdendo as suas próprias lembranças. Longe dos estúdios e sem recursos, ele precisou buscar abrigo no Retiro dos Artistas para viver seus últimos dias. Quando faleceu em 2003, o silêncio foi imperdoável. Um dos rostos mais marcantes da comédia brasileira teve um adeus completamente esquecido pela mídia, apagado como se nunca tivesse existido. Você com certeza já dançou ao som das frenéticas, ou acompanhou o fenômeno que foi a novela Roque Santeiro. Edir de Castro era a pura energia dos anos 70 e 80, dominando os palcos musicais e o horário nobre da TV ao mesmo tempo. Mas a história dela não termina nesse auge, e o que aconteceu nas décadas seguintes surpreendeu muita gente. Diagnosticada com Alzheimer, essa estrela de voz potente e sorriso contagiante foi, aos poucos, perdendo suas lembranças. Longe do luxo da fama, ela precisou de amparo e viveu seus últimos anos no Retiro dos Artistas. Quando nos deixou em 2019, a cortina se fechou da forma mais triste possível. O velório de uma das mulheres mais aplaudidas do Brasil estava dolorosamente esvaziado, esquecido pelas mesmas celebridades que antes dividiam os holofotes com ela. Se você cresceu assistindo TV nas décadas de 80 e 90, a voz dele com certeza marcou a sua infância. Sabe por quê? Foi ele quem eternizou a inesquecível dublagem do Pica-Pau no Brasil. Nas telas, Oney Casarré também brilhava como o hilário corintiano João Bacurau, da escolinha do professor Raimundo, arrancando gargalhadas do país inteiro. Mas a história dele teve um fim trágico e dolorosamente precoce. Aos 45 anos de idade, enquanto o Brasil ainda sorria com seus personagens, Oney travou uma batalha devastadora contra graves complicações circulatórias. Ele nos deixou em 1991, o que mais aperta o peito, partiu completamente afastado e isolado dos antigos colegas de televisão. A voz que alegrou milhões de brasileiros se despediu na mais triste solidão. Você consegue imaginar um homem venerado como um verdadeiro gênio nas telas, terminando a vida sem absolutamente nada? Maurício do Vale não era apenas um ator, ele era uma lenda intocável do cinema e das novelas entre os anos 60 e 80. Ele tinha o respeito e a admiração de todo o país. Mas o que aconteceu com ele longe das câmeras surpreendeu muita gente da pior maneira possível. Enfrentando graves problemas de saúde, o astro sofreu a dor devastadora de ter as pernas amputadas. Uma tragédia que o empurrou para uma miséria extrema e de cortar o coração. E o golpe final foi ainda mais cruel. No dia de sua despedida, a mesma classe artística que tanto o aplaudiu no passado e o chamava de mestre, simplesmente sumiu. Maurício partiu esquecido, na mais triste e revoltante solidão. Quem viveu o auge das novelas nos anos 90 jamais vai esquecer o sorriso iluminado de Leila Lopes. Ela reinou absoluta no horário nobre da Globo, conquistando o país inteiro com um carisma raro.
Mas a história dela não termina nesse auge, e o que aconteceu quando os holofotes se apagaram é de cortar o coração. Quando a televisão fechou as portas e simplesmente lhe virou as costas, a atriz não suportou a rejeição. O desfecho chocou o Brasil. Leila tirou a própria vida, deixando cartas onde desabafava, de forma comovente, sobre a dor implacável do abandono artístico. E a prova final e mais cruel dessa frieza aconteceu no seu velório. A despedida de uma das estrelas mais amadas daquela década foi marcada por um vazio revoltante, com a ausência escancarada daquelas mesmas celebridades que antes a chamavam de amiga. Pense no maior fenômeno da televisão brasileira nos anos 60. A novela O Direito de Nascer simplesmente parava o país, e no centro de todo esse sucesso estava o talento estrondoso de Isaura Bruno. Ela conheceu o topo, o glamour e o carinho de milhões de fãs. Mas a engrenagem da televisão pode ser cruelmente implacável, e o rumo que a vida dela tomou quando as portas se fecharam é difícil de acreditar. Aquela mesma estrela que reinava no horário nobre despencou para a miséria extrema. Longe dos estúdios e lutando para sobreviver, Isaura precisou vender doces nas ruas. O público que antes a aplaudia de pé, agora passava apressado por ela nas calçadas, sem reconhecê-la. E o golpe final dessa história veio no dia do seu adeus. O velório de uma das pioneiras da nossa TV aconteceu no mais doloroso e revoltante vazio, sem a presença de absolutamente nenhum colega da classe artística. A fama pode até ser cruel e passageira, mas a alegria que esses gigantes nos deram jamais será apagada. A televisão virou as costas, mas nós, o público, nunca vamos esquecer. Se você quer ajudar a manter a memória da nossa TV viva, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.